Agora a gente muda de assunto porque o Catar declarou hoje que as conversas em andamento para alcançar um acordo de trégua em Gaza entre Israel e o Hamas vão exigir tempo, após o otimismo expressado pelo presidente Donald Trump. O Luca Bassani, nosso correspondente internacional, chega aqui no 3 em 1 e vai explicar melhor esta declaração do Catar, que é um ator importante aí nas mediações desses conflitos todos no Oriente Médio, não é isso? Luca Bassani, bem-vindo, meu amigo. Você que está em Portugal, não é isso? É isso mesmo, Koba. Semana que vem retorno à minha base, mas sempre de olho em tudo aquilo que acontece no Oriente Médio, principalmente após a visita de Benjamin Netanyahu a Washington pela terceira vez desde que Trump reassumiu a Casa Branca. E apesar do otimismo demonstrado pelo presidente norte-americano sobre a possibilidade de um acordo de cessar-fogo ser assinado ainda esta semana, um dos principais mediadores que também representa os interesses, por mais que de forma indireta, do Hamas, o Estado Catar, ele disse que é necessário mais tempo, é necessário cautela para se encontrar algum tipo de convergência entre ambos os beligerantes. Afinal, nós sabemos que ainda há cerca de 50 reféns israelenses na mão do grupo terrorista Hamas, sendo que dos 50 indivíduos, apenas 20 são considerados ainda com vida pelas próprias IDF. A repatriação dos outros 30 seria apenas dos seus cadáveres para que as famílias pudessem organizar os ritos fúnebres e todas as despedidas, honrarias de Estado, etc. Ao mesmo tempo, nós vemos que Netanyahu e o próprio ministro da Defesa, Israel Katz, se dizem irredutíveis em relação ao Hamas não ter nenhum tipo de capacidade política ou administrativa dentro da faixa de Gaza, considerando que acham que a permanência do grupo significaria um risco sempre constante à população israelense, caso eles administrem essa região com 2,3 milhões de habitantes. E a outra dificuldade é fazer com que a ajuda humanitária possa fluir por todas as fronteiras, não apenas a fronteira egípcia, mas também por uma das entradas através de Israel, algo que não tem acontecido de forma constante, pelo menos desde o mês de março, o que dificulta, obviamente, o acesso a alimentos, mantimentos, outros remédios e gasolina por parte da população palestina. Então, o Catar, que é mais pragmático, acaba trazendo uma visão mais realista de que talvez seja necessário mais tempo do que o presidente Donald Trump afirme para que um cessar-fogo seja assinado mais uma vez por pelo menos 60 dias. Luca, uma outra informação aí é essa ideia do governo de Israel de deslocar 600 mil palestinos para Rafah. Explica para a gente esta ideia, como é que isso aí está sendo tratado pelas autoridades. Pois é, Koba, nós vemos que Israel, através do próprio ministro Israel Katz, também que disse há pouco, eles pretendem deslocar cerca de 600 mil palestinos do norte do enclave, principalmente a cidade de Gaza, até a porção mais ao sul, passando por Khan Yunis, chegando propriamente na fronteira com o Egito, para uma nova cidade humanitária, assim que seria batizado, um local onde seria construída uma cidade temporária para essas pessoas, com casas, com a distribuição de ajuda humanitária de maneira mais constante, já que cerca de 90% de toda esse enclave, essa região de 360 km², foi completamente destruída pelos bombardeios israelenses. Essa alternativa oferecida por Israel, todavia, acaba fazendo com que parte das agências não governamentais que atuam na faixa de Gaza questionem esta medida como uma possibilidade de limpeza étnica ou até mesmo de deslocar os palestinos da sua própria terra de acordo com o direito internacional, o que abre novamente uma série de discussões sobre os tratados assinados no passado e qual será o futuro desta região que foi severamente atingida por esta por esta guerra e que obviamente não tem a capacidade de se governar sozinha, com o Hamas não conseguindo obviamente ter todas as funções que um determinado governo eleito por um povo pode ter nesta cidade. Nós vamos ficar de olho quais serão as declarações dos dois lados e como que o presidente Donald Trump poderá intervir para adiantar todo este processo, já que foi uma promessa feita por ele desde a semana passada e reafirmada neste jantar que aconteceu com Netanyahu na noite de ontem. Ô Lucas, só para fechar, confirma para a gente, Rafah é aquela cidade mais ao sul da faixa de Gaza, divisa com o Egito, por onde
chegaram muitas das ajudas humanitárias, não é isso? E por onde saíram muitos palestinos naquele movimento de resgate de muitos países, inclusive do Brasil, no início ali da incursão do Estado de Israel na faixa de Gaza. É basicamente deste local onde estamos falando, um ponto estratégico de saída humanitária? É isso mesmo, Kobayashi. Para nossa audiência entender, a faixa de Gaza é como se fosse um grande retângulo, se a gente fosse traçar os seus limites com Israel e com o Egito. A gente tem, de um lado, o Mar Mediterrâneo, como sabemos, quem controla toda a parte marítima é o Estado de Israel. Duas das outras faces controladas por Israel. Antes da guerra havia um fluxo até que constante de palestinos para Israel, muitos deles trabalhavam inclusive em Israel, e a última face voltada ao Egito, que inclusive desde o começo da guerra aumentou a barreira de contenção em quase 6 vezes para impedir o fluxo de palestinos, algo que tem sido criticado também por agências humanitárias, mas segundo o presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi, é uma medida de segurança até para evitar com que haja a infiltração de grupos radicais na península do Sinai. A gente vê que a parte de Rafah, todavia, é o principal acesso de muita da ajuda humanitária que vai se acumulando no Egito para alcançar essas milhares de pessoas do outro lado da fronteira, mas que infelizmente muitas vezes tem, por questões burocráticas e pela própria dinâmica da guerra, o seu caminho impedido até essas pessoas que mais precisam e aumentam o risco de subnutrição da população palestina, sobretudo as crianças, os órfãos, essas grandes vítimas das guerras que muitas vezes são as que mais perecem perante uma tragédia humanitária como essa. Muito obrigado, viu? Luca Bassani, nosso correspondente na Europa, trazendo todos os detalhes aí do que repercute, não só na Europa, mas também no Oriente Médio. Obrigado, Luca. A gente se fala aqui na programação da Jovem Pan. Eu já quero chamar o Bruno Musa, entender, Bruno Musa, a sua avaliação sobre este plano, porque isso aí tem pegado mal, porque seria uma ofensa a direitos humanos, direitos fundamentais, seria entendido como uma limpeza étnica, o que não é admitido aí em muitos tratados internacionais. Como você avalia esse plano de Israel? Pois é, bom, de novo, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande ao analisar aqui de fora com os dados, digamos, superficiais que nós temos. Superficiais porque estar lá é outra situação por completo. Eu tenho muitos amigos que moram em Israel, converso quase que diariamente com eles e tento pegar alguma informação de como é o sentimento do dia a dia do que estamos vivendo por lá. Realmente é algo muito triste, temos que lembrar que tudo começou com aquele ataque do Hamas, lembrar que o Hamas é sim uma banda terrorista e que fez um ataque que é simplesmente indefensável da forma que foi. Agora é importante também separarmos a existência dos palestinos civis comuns diferente dos terroristas do Hamas. Portanto, a solução, na minha opinião, ela deve passar por algo muito racional e pragmático, levando em consideração a maioria dos palestinos que são civis, que não fazem parte desse grupo terrorista do Hamas. Inclusive, eu já vi, e repito, com as pessoas que eu converso lá de Israel, a grande parte deles, ou melhor, de todos que eu falo, todos eles, são a favor também de que os palestinos civis convencionais que não apoiam o terrorismo tenham a liberdade de viver. Israel hoje vive uma democracia do Oriente Médio que ela é algo extremamente raro, por assim dizer, na região como um todo. É um país, como eu mencionei ontem, que você tem startups florescendo negócios, um ambiente que não é nada hostil para investimentos. Muito pelo contrário, você tem liberdades para atuar, para passar férias, para ser quem você é dentro de Israel, o que não é normal dentro do Oriente Médio. Mas, de novo, nós temos que levar em consideração esses palestinos que são civis que simplesmente querem levar a sua vida de forma normal, tocar o seu projeto de vida, tocar a vida com a sua família. E essas pessoas eu acho que devem ser levadas em consideração. Acredito que tem alguma maneira, é uma guerra. Em guerra, infelizmente, inocentes sofrem, inocentes morrem. Veja que no Brasil nós podemos dizer que há uma guerra aqui com a parte das facções criminosas e nós, inocentes, viramos reféns da criminalidade. Então, é uma tragédia. Infelizmente, numa guerra, as pessoas inocentes também sofrem, mas eu acho que tem que buscar um meio onde esses civis palestinos tenham o menor sofrimento possível e, obviamente, atacar o Hamas, que é o grupo terrorista. Quero saber a sua opinião também, Fábio Piperno. Olha, eu insisto sempre num ponto desde sempre, né? A guerra, ela não começou em outubro de 2023, até porque
já existia a faixa de Gaza, já existia a Cisjordânia e já existia também a opressão palestina antes de surgir esse negócio, esse grupo chamado Hamas, que cometeu, como o mundo todo testemunhou, um atentado terrível, sórdido, condenável, em outubro, 7 de outubro de 2023. Isso realmente é verdade. Mas não dá para pagar o que acontecia antes disso. E não dá para pagar também uma série de outros fatos. Por exemplo, os palestinos hoje, eles estão divididos em duas áreas. Existe a faixa de Gaza, que não tem mais conexão, não tem mais ligação física, por exemplo, com a Cisjordânia. E na Cisjordânia não há Hamas, né? Há outros grupos, enfim, mas o Hamas é um grupo que atua na faixa de Gaza. Ora, até mesmo na Cisjordânia, onde não há, repito, Hamas, não há presença desse grupo, há, por exemplo, a construção, a implantação de colônias israelenses, né? Algo que é muito condenado por vários e vários países, porque isso significa expansão territorial. Isso significa tirar ainda mais do já exíguo território que sobrou para os palestinos. Agora, independentemente disso também, eu acho que se o notável intelectual Eric Hobsbawm estivesse vivo, ele que foi o autor da famosa série das eras, né? A era das revoluções, a era dos impérios e outros tantos, certamente ele escreveria, nesses dias de hoje, algo sobre a era dos cinismos. Porque é o seguinte, como é que alguém que diz para o mundo que está negociando um cessar-fogo, na mesma noite recebe um chefe de Estado para negociar a expulsão, né, do povo que teoricamente seria beneficiado por esse cessar-fogo. Então isso tudo aconteceu ontem, por exemplo, quando o presidente Trump recebeu Netanyahu, eles discutiram essa ideia esdrúxula de apertar ainda mais os palestinos, 600 mil deles lá em Rafah, e no restante lá do território, se iniciar a construção do que eles chamam lá de a Riviera de Gaza e mandando os outros palestinos, sabe-se lá para onde, ou para algum país que os aceite, ou seja, para fazer dos palestinos um povo apátrida. Muito bem, meus amigos, daqui a pouco tem mais informações, porque hoje o dia amanheceu com Polícia Federal no Congresso Nacional, busca e apreensão em gabinete de deputado. Essa informação você vai ter com mais detalhes depois de um rápido intervalo comercial. Não sai daí, a gente já volta.